Está no ar Momento de Reflexão. Apresentação Paulo Vaz. Bom dia, Riva! Bom dia para você, querido, querida, ouvinte da Gospel FM, a rádio que está transmitindo vida. Eu sou Paulo Vaz e nós estamos chegando para mais um momento de reflexão. Sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Antes, tem a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Ainda não? Então começa agora, porque Jesus te ama. E Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Eu sempre faço essa pergunta, a perguntinha básica. Você já sorriu hoje? Mas eu sei que muitas pessoas, neste exato momento, estão passando por lutas terríveis. Tribulações, aflições. E Deus manda eu dizer para você hoje o que está em João capítulo 16, verso 33. Jesus disse: lhes digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Pouquíssimas coisas são tão inevitáveis nas nossas vidas como o sofrimento. Quando passamos por ele, ficamos sem alegria, sem paz e em desespero. O sorriso desaparece. São situações que nunca achávamos que viveríamos e parecem que nunca terão fim. É nessas horas que as perguntas a Deus começam a surgir. Deus, por quê? Por que o Senhor me deixou perder o emprego? Por que o Senhor deixou que a minha esposa, o meu esposo, me trocasse por outra pessoa? Por que o Senhor permitiu que essa doença me atingisse? Por que o Senhor não me liberta dos meus vícios? Por que tudo tem que ser tão difícil para mim? Sabe? Eu sei quanto tudo isso é complicado. Eu já vivi muitas dessas tribulações e sei bem o que é viver em meio à aflição, à angústia, ao desespero. Não é fácil viver assim. Mas a gente aprende que nesses momentos precisamos manter a fé em Deus e não reclamar, mas confiar que Ele tem sempre uma saída e uma lição que devemos aprender. Você está passando por luta, por dificuldades, perdeu alguém da família, perdeu seu emprego. Tente imaginar como deve ter sido difícil passar por tantas tribulações ao mesmo tempo. Eu estou falando de Jó, um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Jó, capítulo 1, verso 1. Jó seguia a sua vida normalmente, era abençoado em tudo o que fazia. Mas quando ele menos esperava, assim como você, parece que está tudo bem, mas de repente, uma grande tempestade o atingiu. Jó perdeu seus animais, suas posses, sua saúde, seus filhos, além do apoio dos amigos e da própria esposa. Procure se colocar no lugar dele. Como não questionar a Deus sobre o porquê de tudo isso? Como não se sentir sozinho, abandonado, desamparado numa situação dessas? É natural que isso aconteça. Somos seres humanos, frágeis, e nossa visão é limitada. Por mais que acreditemos em Deus e saibamos que Ele nos ama, existem sim momentos em que somos tentados a perguntar e a pensar: Deus, cadê o Senhor nisso tudo? Eu não vejo o Senhor. Se você tem feito essa pergunta, saiba que a resposta é: Deus está bem do seu lado. Você acha que Jó conseguiria passar por todas essas tribulações? Claro que não.
Assim como ele, muitas pessoas estão passando por tribulações e elas só ficam em pé porque há um Deus que as sustenta. Mesmo que não possamos vê-lo, ele está ali, presente. O problema é que muitas vezes focamos tanto nas dores que deixamos de olhar para Deus, que quer nos dar a vitória. No começo, quando as tribulações batem à nossa porta e nos atingem, podemos até pensar que aquele será o nosso fim. Porém, quando paramos, olhamos para Deus e clamamos pela sua misericórdia e sabedoria para entendermos como sair daquela situação, Ele inclina seus ouvidos para a nossa oração e nos dá fé para suportar tudo aquilo. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que Deus disse a ele que, por mais que não pudesse entender os motivos de tanta dor, Ele é o soberano e tem o controle de todas as coisas. Foi então que Jó viu a grandeza do Senhor e confessou: Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Jó 42:3. A diferença na vida de Jó aconteceu depois que ele parou para ouvir o que Deus tinha a dizer. Tudo mudou quando ele olhou para o Senhor e enxergou que o Pai era infinitamente maior do que todas aquelas tribulações. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó 42, verso 5. Deus, então, restituiu em dobro tudo o que Jó havia perdido. Sua vida foi restaurada e a sua fé fortalecida. É certo, sim, que as tribulações continuarão fazendo parte da nossa vida até a volta de Jesus. Mas não podemos nos esquecer que nada foge do controle de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, por mais difícil que seja a situação que você está passando, confie que Deus derramará bênçãos sobre a sua vida no momento certo. Mesmo que as respostas não venham agora, no tempo certo, Deus vai te revelar tudo. E então você dirá como Jó: é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.